Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. É um prazer imensurável poder contar com a sua presença aqui mais uma vez. Na data de hoje, senhores, vamos dar continuidade ao estudo das excludentes de licitude. Se você tem acompanhado o nosso canal, você sabe que nós falamos na aula passada a respeito da legítima defesa. E na data de hoje, vamos começar a falar do estado de necessidade. Tema esse que tem muita incidência, tanto em provas de concurso público quanto nos bancos escolares. Então acompanhe a aula de hoje, que eu tenho certeza que você vai ou relembrar conhecimentos que você já possui, ou adquirir novos conhecimentos. Artigo 24 do Código Penal. Assim como o Código Penal trouxe um conceito de legítima defesa no artigo 25, no artigo 24, o Código Penal fez questão de trazer um conceito de estado de necessidade. Vamos ler. Ele diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outra forma evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Este é o conceito de estado de necessidade, senhores. De forma bem simples, nós vamos ver que o estado de necessidade nada mais é do que o confronto de dois bens jurídicos protegidos por lei. Eu tenho num polo um bem jurídico protegido por lei, e tem no outro polo um bem também protegido, também um bem jurídico protegido. Dessa forma, o confronto, onde eu vou ter que sacrificar um bem em detrimento do outro, eu estaria agindo em estado de necessidade. Assim como nós fizemos com a legítima defesa, dividindo ela em elementos para que facilitasse o aprendizado, eu quero fazer isso com o estado de necessidade também. O primeiro elemento que eu quero tratar com vocês, que nós vamos tirar desse artigo 24, é o seguinte: para salvar de perigo atual. Se você assistiu à nossa última aula, você vai lembrar que a legítima defesa falava de agressão atual ou iminente. Mas o artigo 24, quando fala de estado de necessidade, fala somente de perigo atual. E aí vem a pergunta: o perigo iminente estaria ou não estaria abrangido pelo estado de necessidade? Senhores, segundo o artigo 24, de forma seca, de forma expressa, não estaria. Mas a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o perigo iminente também está cobertado pelo estado de necessidade. Então não esqueça disso, tá bom? Observe na sua prova qualquer pergunta. Se for segundo a doutrina e a jurisprudência, é perigo atual ou iminente. Se for somente segundo o artigo 24, seria perigo atual. O segundo elemento que eu quero trazer para vocês é o seguinte: perigo que não provocou por sua vontade. Aquele que eventualmente provocou o perigo não pode usar do estado de necessidade para tirar a ilicitude do seu ato. Então, se a pessoa provoca, por exemplo, um incêndio, ela não pode sacrificar o bem de um terceiro para salvar um bem seu. Por quê? Ela é responsável por esse incêndio. Então, não se esqueça disso. Você vai usar o estado de necessidade quando você não provocou aquele perigo. Se eventualmente você provocou, você não pode se beneficiar do estado de necessidade. O terceiro elemento que eu quero trazer com vocês é o seguinte: perigo que não podia de outra forma evitar. Senhores, se havia uma forma de você evitar aquele sacrifício, evitar aquele perigo, e você não evitou, você não poderá ser beneficiado pelo estado de necessidade. Lembra do exemplo do cachorro que demos na aula passada? Você está andando na rua, de repente você é atacado por um cachorro que voluntariamente pulou o portão e tentou te atacar. Você saca a sua arma e dá um tiro nesse cachorro, visando, evitar esse perigo atual. Digamos que em vez de dar o tiro no cachorro, você tinha a possibilidade de correr, de espantar o cachorro com um pedaço de pau, de entrar numa outra casa e trancar o portão para que o cachorro não te pegasse. Se você tinha essas possibilidades e você não utilizou, você não estará acobertado pelo estado de necessidade. Então, se existe uma forma de você evitar o perigo, evite. Caso contrário, você não pode usar do estado de necessidade. E como nós falamos nesse mesmo exemplo, se existe uma forma de você causar menos dano do que você causou, use essa forma. A sua conduta tem que ser a menos gravosa possível. Caso contrário, se observar que você tinha como ter ou evitado dano ou ter causado menos dano, você não estará cobertado pelo estado de necessidade. Esse elemento ele é bem interessante porque não se observa isso na legítima defesa. Na legítima defesa não fala a respeito de você poder evitar o perigo. Tanto faz se você podia ou não evitar.
você estará cobertado da mesma forma pela legítima defesa. Porém, quando eu falo de estado de necessidade, se você pode evitar o perigo, evite. Caso contrário, você não estará cobertado, não estará abrangido pelo estado de necessidade. A sua conduta será, sim, um crime. O quarto elemento que eu quero trazer para vocês é o seguinte: de perigo atual, salvar um direito seu ou um direito de terceiro, um direito próprio ou um direito alheio. Senhores, observe o seguinte: nós falamos na aula passada a respeito disso. Existem classificações de bens. Eu tenho bens disponíveis e bens indisponíveis. Bens disponíveis: o patrimônio, um relógio, um carro, um celular. Bem indisponível: a vida. A vida é um bem disponível. Então é o seguinte: para que eu possa agir em estado de necessidade a um bem de terceiro, como regra, esse bem tem que ser um bem indisponível. Se eventualmente for um bem disponível, como por exemplo um patrimônio, para que eu possa agir em estado de necessidade para esse terceiro, eu preciso de autorização. Caso contrário, eu não estarei acobertado pelo estado de necessidade. Então a regra é essa: bem disponível, eu preciso de autorização desse terceiro. Bem indisponível, dispensa-se esse requisito, que é a autorização. O quinto elemento que eu quero trazer para vocês é o seguinte: razoabilidade do sacrifício. Deve haver um equilíbrio, senhores. Eu tenho que ter nos polos dois bens que estão em equilíbrio. Dois bens, em regra, com o mesmo valor jurídico. Se, por exemplo, eu tenho um patrimônio e no outro polo eu tenho a vida, eu tenho que preservar o bem de maior valor, correto? Eu não posso sacrificar uma vida em detrimento de um patrimônio. Então, de certa forma, o bem que está sendo preservado, ele tem que ser de igual ou maior valor que o bem que foi sacrificado. Caso contrário, eu não posso usar o estado de necessidade para tirar a ilicitude do meu ato. Então grava esses 5 elementos, senhores. Primeiro, perigo atual. Segundo, perigo que não provocou. Terceiro, não havia como evitar aquele perigo. Quarto, há um direito meu ou um direito alheio, um direito de terceiro. E quinto, razoabilidade do sacrifício. Observem esses elementos, porque a ausência deles descaracteriza o estado de necessidade e automaticamente eu não tenho como retirar a ilicitude de um eventual crime, correto? Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Foi muito bom contar com a sua presença aqui hoje mais uma vez. Começamos a falar do estado de necessidade e na aula seguinte vamos dar continuidade ao assunto. Então até a próxima aula, fique com Deus, bons estudos!